Olá, eu sou a professora Luciana e hoje vamos estudar a parede celular. O que podemos dizer sobre parede celular? A parede celular é uma estrutura muito importante e presente em células de alguns tipos de organismos vivos. Então, a gente tem a parede celular em células vegetais, como por exemplo em células de plantas. Está aqui uma célula vegetal. A gente tem a presença também de parede celular em bactérias e em fungos. Então, vamos lá para cada grupo desse, para a gente estudar qual seria a função, quais seriam as estruturas dessas paredes celulares. Então, vamos começar pelas bactérias. As bactérias, a maioria, possui parede celular. A exceção são micoplasmas. Relembrem que micoplasma é aquela menor célula encontrada com estrutura celular. Então, o micoplasma não tem parede celular. Então, com essa exceção, a maioria das bactérias ela possui parede celular. E que são estruturas fortes e rígidas, que são formadas por peptídeo-glicanos, e aí vamos lembrar. Os peptídeos, eles são formados do quê? São cadeias de aminoácidos unidos entre si através de ligação peptídica. Então, é como se fosse uma pequena proteína, né? Um peptídeo é o que? Um agregado de vários aminoácidos ligados entre si. Então, você tem um peptídeo ligado a moléculas de carboidratos. Então, a gente tem o que? Um peptídeo glicano. E quais são as funções da parede celular especificamente para bactérias? Dá formato à célula. Então, a gente vai ver que em praticamente todas as células, a parede celular ela tem essa função de dar esse formato à célula e, especificamente no caso das bactérias, resistir à pressão de Turgot. Então, essa parede celular ela é muito importante tanto para a estrutura quanto o funcionamento celular, para que a bactéria consiga ter o seu próprio metabolismo, para que ela consiga se desenvolver nos diversos ambientes. Então, por isso mesmo que muitas drogas antibióticas têm como mecanismo de ação justamente desfazer a estrutura dessa parede celular. Então, a gente vai ver ali na frente, quando a gente for observar as imagens das estruturas, a gente vai ver que vários antibióticos, eles têm como mecanismo de ação justamente destruir essa estrutura da parede celular. Uma vez desintegrada essa parede celular, a bactéria não consegue sobreviver, justamente porque essa parede ela vai permitir a resistência à pressão de Turgot dessa bactéria. Outro organismo onde a gente percebe a presença de parede celular são as plantas. Então, a gente já falou aqui, no início da disciplina, quando a gente foi diferenciar, por exemplo, uma célula eucarionte de planta e uma célula eucarionte de animais. Então, uma das coisas era justamente o que? A presença da parede celular. Então, a gente já observou que a presença da parede celular é muito importante para reconhecimento se a célula é vegetal ou não. Então, a parede celular está presente em todas as plantas. A composição, a gente vai ver que é totalmente diferente da composição lá da parede celular de bactérias. Então, no caso das plantas, ela é formada de celulose, hemicelulose e proteínas. Lembrando que celulose e hemicelulose são o quê? Carboidratos estruturais. Então, quais são as funções da parede celular no caso das plantas? Novamente, aqui a gente tem a função de dar formato às células. Então, quando a gente viu lá na microscopia, a gente viu que os vários tipos de células vegetais que nós observamos tinham formatos diferentes, e esse formato é justamente dado pela parede celular. Se a gente pegar células vegetais e a gente colocar enzimas específicas que degradam a parede celular,
a gente vai ver que todas as células elas vão ficar esféricas. Elas vão perder aquele formato inicial, porque o que dá esse formato é justamente a parede celular. Outra função é resistir à pressão de Turgot. Então, quando a gente falou lá na parte de membranas, de transporte através de membranas, a gente viu que as células vegetais, por terem a parede celular, elas têm uma proteção a mais nessa pressão de Turgot, em comparação, por exemplo, às células animais. Quando a gente, por exemplo, vai colocar a célula em meio hipotônico, então a gente tem a presença da parede celular ali nas células vegetais, vai dar justamente essa função. E a outra função é a questão da proteção, porque é uma proteção a mais. E aí a gente vai falar também um pouco sobre a estrutura dessas moléculas que compõem a parede celular em plantas. É uma estrutura muito importante e que poucos organismos conseguem quebrar, que é justamente aqui, olha, a celulose, hemicelulose. Outro organismo também que a gente vai encontrar com uma estrutura celular que apresenta parede celular são os fungos. A parede fúngica ela é composta por multicamadas e ela vai se tornar muito importante tanto para a viabilidade desse fungo quanto para a sua patogenicidade. A parede celular, no caso dos fungos, é formada por glicanas, quitinas e proteínas. Lembrando aqui que a quitina é um carboidrato também estrutural. Então, você tem a presença de glicanas, quitinas e proteínas. E as funções que a parede celular exerce no caso dos fungos? Também como função de proteção, também como função de formato celular e aqui a comunicação intercelular, que também é muito importante aqui para o metabolismo do fungo. Dentre esses componentes químicos presentes na parede celular de fungos, é observado que ocorre uma diferenciação muito grande entre as espécies de fungo. Essa diferenciação é tão grande que muitas vezes ela é útil para a identificação. Então, a parede celular ela pode ser utilizada como um marcador taxonômico para determinar gêneros. Então, daí a importância da gente ter o estudo dos componentes da parede celular nesse grupo. E muitas vezes pode também ser utilizado como controle biológico, usando micro-organismos antagonistas. A gente já falou anteriormente sobre a ocorrência e as funções da parede celular nesses diferentes organismos. Agora, nós vamos estudar a estrutura da parede celular. A estrutura da parede celular ela vai variar muito. Então, o grupo de organismo em questão, se a gente está falando de plantas, de bactérias, de fungos, vai depender também do grau de desenvolvimento desse organismo e vai depender também do ambiente na qual esse organismo está se desenvolvendo. Aqui eu trago a figura 1.7, que mostra aqui a pesquisadora Rebecca Lancefield. Então, ela descobriu diferenças na composição química de um polissacarídeo presentes nas paredes de muitos streptococos patogênicos. Então, muitas vezes, a classificação e identificação vai ser baseada nesse carboidrato. Então, para que a gente possa observar que a composição dessa parede celular é variável. Então, dependendo, ela pode ser utilizada, inclusive, para identificar e classificar. Aqui nós temos diferentes tipos de bactérias descobertos como parte da microbiota normal na superfície da língua humana. Então, existem aqui, olha, vários tipos diferentes de bactérias. Então, por essas bactérias terem paredes celulares e essas estruturas serem diferentes, a gente pode ter identificação diferenciada. Então, a gente hoje vai observar
que muitas vezes tipos específicos de coloração, a gente pode dividir essas bactérias em grupos de acordo com a estrutura dessa parede celular. Aqui nós temos um biofilme sobre um catéter. Então, a gente tem aqui, olha, a bactéria Staphylococcus ligadas a superfícies sólidas, formando essa camada limosa. Então, as bactérias liberadas deste biofilme podem causar sérias infecções. Então, aqui, olha, formando o que a gente chama de um biofilme. Aqui, fímbrias, essa célula de E. coli. E, para que a gente possa falar da estrutura dessas paredes celulares, a gente vai começar aqui pela estrutura das bactérias. Então, a gente já falou que as bactérias elas são formadas de peptídeo glicanos. Então, a parte de carboidrato presente aqui nesse peptídeo glicano, a gente vai observar que seria o quê? Dois tipos específicos, a N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico. Então, tá aqui a estrutura química. Aqui a N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. Então, seria essa parte dos carboidratos que vão compor os peptídeo glicanos. A ligação aqui entre elas é do tipo beta entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, aqui a gente pode observar a estrutura de um peptídeo glicano. Então, nós temos aqui, olha, parece umas continhas. A gente tem o quê? Os aminoácidos ligados entre si, formando aqui a cadeia de peptídeo. E aqui a gente tem o quê? A N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. Então, a gente pode observar que essa estrutura aqui é o que a gente chama de um peptídeo glicano, onde você tem a porção dos peptídeos, né, a cadeia peptídica, e aqui esses carboidratos, que juntos formam exatamente o que a gente chama de peptídeo glicano. Então, tá aqui, olha, uma cadeia lateral tetrapeptídica, olha, 1, 2, 3, 4. A gente tem ponte cruzada peptídica, e aí você tem todas essas estruturas juntas formando o que a gente chama de peptídeo glicano. A gente pode observar, olha, essa estrutura, como que ela vai se organizar. A gente pode ter uma organização um pouco diferente entre bactérias caracterizadas como gram-positivas e bactérias caracterizadas como gram-negativas. Então, vamos observar aqui a estrutura desse peptídeo glicano. Então, nós temos aqui a presença da cadeia lateral tetrapeptídica, a ponte cruzada peptídica e os carboidratos N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. Então, a gente está vendo aqui, olha, como é a estrutura dessa parede celular. Então, a gente tem aqui o esqueleto de carboidratos e aqui as cadeias peptídicas. O que mais que a gente pode observar aqui? Então, nós temos aquela classificação de bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Então, aqui a gente vai ver a estrutura de uma gram-positiva. Então, está aqui a estrutura. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Se a gente tirasse um pedacinho e ampliasse, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar o quê? Essa parte aqui em amarelo é justamente o que? A membrana plasmática. Como a gente já viu, a estrutura das membranas, elas são formadas de quê? Da bicamada lipídica, tá aqui, onde você tem inserido nessa estrutura proteínas. E aí vocês lembram daquela questão da fluidez da membrana, então tem toda aquela questão da estrutura dessas membranas. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática. E aqui em cima, em marrom, a gente tem o que? A estrutura da parede celular. Então, as bactérias gram-positivas, elas têm esta organização, onde você tem uma membrana plasmática e aí você tem a parede celular aqui em cima,
formando justamente essa estrutura que a gente falou, a estrutura do peptídeo glicano. Lembrando que ela tem a porção de carboidratos e a porção de aminoácidos, de proteínas, né? Então, aqui na estrutura do peptídeo glicano, a gente tem ainda a presença do ácido lipoteicoico e ácido teicoico da parede. Então, você tem aqui a presença ligada justamente à parede e ligado aqui à porção lipídica. Então, aqui seria a estrutura da bactéria gram-positiva. Quando a gente compara essas estruturas entre gram-positiva e gram-negativa, o que é que a gente observa? Então, aqui, olha, na C, a gente tem a estrutura da gram-negativa. Então, como seria essa estrutura? Vejam que existe uma membrana externa, uma membrana interna e aqui no meio a estrutura da parede celular. Então, aqui a gente tem, olha, na gram-negativa, a membrana externa, também formada da estrutura lipoproteica. Aqui, olha, no meio, a parede celular, que é formada de quê? De peptídeo glicano. E aqui embaixo, a gente tem a membrana plasmática. Então, a gente tem uma estrutura onde a parede celular está entre duas membranas. Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa analisar e comparar, por exemplo, quando nós temos a estrutura de uma gram-positiva e de uma gram-negativa. Então, o que é que significa gram-positiva e gram-negativa? Seria exatamente o teste de coloração que a gente vai ver. É importante a gente observar também na estrutura daquele peptídeo glicano, que a gente já falou, que os sítios de clivagem para uma enzima, que é a lisozima, justamente, olha, clivando essa ligação beta-1,4. Então, isso aqui é um mecanismo de ação de muitos antibióticos. Por exemplo, a lisozima, ela também está presente, por exemplo, na nossa lágrima, que a gente mesmo produz. Então, muitas vezes, né, você tem a presença dessas enzimas que vão degradar essa estrutura aqui. Uma vez que você tem uma degradação da estrutura do peptídeo glicano, a bactéria ela não consegue se desenvolver por conta das funções desempenhadas pela parede celular. Então, sem essa estrutura intacta, ela não consegue desempenhar suas funções e aí a bactéria não consegue realmente sobreviver. Mas vamos lá falando da coloração gram-positiva e gram-negativa. Então, a gente vai falar aqui como é feita essa coloração. A gente vai proceder uma coloração primária, utilizando o corante violeta cristal, e ele vai corar as paredes celulares dessas células. Depois, vai ser utilizado o mordante, que é uma substância utilizada para fixação dessa primeira coloração. Como mordante, normalmente é utilizado o iodo. Ele fixa essa coloração. E aí a gente vai proceder para uma descoloração, utilizando álcool acetona. Normalmente se utiliza mais o álcool. E uma contracoloração, nesse caso já com um outro corante, né? A safranina. Então, por que você vai utilizar diferentes corantes? Para ver diferenciação entre essas células de acordo com a estrutura dessa parede celular. Então, a coloração de gram, você vai utilizar na etapa 1 o cristal violeta por 1 minuto, vai escorrer e enxaguar. Então, as bactérias ali presentes, elas vão estar todas púrpuras por conta desse corante aqui. Na etapa 2, vai ser utilizado o iodo. Vai por 1 minuto também para fixar aquela coloração. Então, todas as bactérias aqui, elas ficaram púrpuras. E o iodo, nesse caso, ele vai agir como mordente para fixar esse corante. Nas etapas posteriores, vai ocorrer o que? A descoloração. Vai descolorir ou com álcool acetona
e vai fazer um enxágue rápido. E imediatamente depois enxaguar com água. Então, o que é que vai ser observado? Parte daquelas bactérias que estavam todas coradas, elas vão descolorir e outra parte não vai descolorir. As que continuam púrpuras são as gram-positivas. As gram-negativas, elas vão ficar aqui como bem claras. Elas não vão, as gram-negativas, elas vão o quê? Elas vão perder essa coloração. E o que é que vai acontecer na etapa 4? A gente vai fazer uma outra coloração com a safranina. A safranina tem uma coloração diferenciada desse primeiro. Então, ela vai ficar com uma coloração rosa. Então, o que é que vai acontecer? Após a utilização da safranina por 30 a 60 segundos, vai escorrer, enxaguar e secar. E vai ser observada a coloração. Então, as bactérias gram-positivas, elas vão continuar púrpuras e as gram-negativas vão ficar vermelhas. Porque essas que ficaram vermelhas são as que foram coradas somente aqui, olha, com a safranina. Elas sofreram descoloração e depois foram coradas aqui com a safranina. Então, por que que isso vai acontecer? Então, aqui um outro slide com as mesmas técnicas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um cristal violeta, iodo, álcool e safranina. Então, o que é que a gente vai observar? Quando coloca o cristal violeta, cora todo mundo. Depois coloca iodo para fixar essa coloração e depois coloca álcool para descolorir. Vejam que algumas bactérias se descoloriram e outras não. E ao colocar a safranina ela só vai colorir, trazer uma coloração para as bactérias que não estavam com a coloração do corante anterior. Então, ela só vai corar alguns tipos específicos. Então, aquela que foi corada desde o início é a gram-positiva. Então, vamos relembrar a estrutura da parede celular da gram-positiva. A gram-positiva é aquela que tem uma única membrana e a parede aqui por cima. Então, ocorreu a coloração e impregnou bem o corante aqui na parede celular. Ela também conseguiu penetrar. Só que depois, quando você vai descolorir, acaba que essa aqui, ela consegue ser descolorida, essa não, porque impregnou bastante. Então, essa aqui ela consegue. Então, aqui a gente pode observar os bastonetes em rosa são os gram-negativos. E aqui em roxo, os cocos gram-positivos. Os gram-positivos são aqueles que se coraram já no início do processo. Aqui, lembrando que gram-positivos são aqueles que têm lá a estrutura, uma membrana e a parede por fora. E no caso dos gram-negativos, são aqueles que a parede, o peptídeo glicano, ele está entre duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Agora a gente vai para a parte da parede celular em plantas. Então, a gente já falou que a parede celular é uma estrutura muito importante para a célula vegetal. Quando a gente viu lá na microscopia, a gente consegue visualizar os tecidos, né, entre uma célula e outra, justamente aqui, olha, a parede celular. E essa parede, ela pode ser uma parede primária ou uma parede secundária, dependendo, aquilo que a gente falou, dependendo do estágio de desenvolvimento dessa planta. Dessa célula, ela pode ter uma parede somente a parede primária ou ela pode desenvolver uma parede secundária. Aqui a gente pode observar, olha, a estrutura da microfibrilha de celulose. Então, aqui a gente tem, olha, a celulose. Vejam que são várias fibras aqui, olha. E aqui, se a gente puxar uma fibrila dessa, a gente tem aqui a estrutura da celulose.
Lembrando que a celulose é um polissacarídeo formado de várias unidades de glicose. A ligação que une essas moléculas de glicose é a ligação do tipo beta-1,4. É uma ligação muito importante para a formação dessa fibrila. Então, você tem a ligação aqui, beta-glicose com beta-glicose, formando essa ligação do tipo beta entre o carbono 1 e o carbono 4. Depois você tem uma polimerização subsequente, então uma celulose ela é uma fibra formada de várias unidades unidas através dessas ligações. Então a gente tem uma fibra rígida, e aí vale a pena considerar como importante aqui que essa ligação beta-1,4 é uma ligação muito forte. Então, é necessária a presença de enzimas específicas para clivar essa ligação. E como é que ocorre a formação dessas microfibrilas? Então, a gente tem aqui, olha, a membrana plasmática, aqui o citosol, né, o citoplasma, e para o exterior da célula, a gente tem aqui, olha, a síntese dessas microfibrilas. Aqui a gente tem um complexo da celulose sintase. Então, você tem um complexo aqui que vai, na verdade, sintetizar essas microfibrilas que ficam do lado externo da célula, né? Então, aqui a gente tem uma outra figura, né, um diagrama esquemático de como é essa composição e como é que é formada essa parede celular. Então, a gente já falou anteriormente que a parede celular vegetal ela é formada de celulose e de hemiceluloses, além de substâncias, né, de pectinas. Então, a gente tem aqui várias outras moléculas presentes aqui na parede celular. Então, aqui a gente tem lá o complexo formando da celulose sintase, onde essas fibras de celulose são sintetizadas. Então, a gente está vendo aqui, olha, as fibras de celulose. E a gente, na verdade, tem um emaranhado de outras moléculas, como hemiceluloses e pectinas, que são depositadas aqui para a formação da estrutura completa da parede celular. Como é que essas substâncias aqui, principalmente as pectinas, elas são produzidas? Então, vocês estão observando aqui que os componentes da parede são recém-sintetizados aqui, olha, no complexo de Golgi, formando aquelas vesículas. Depois, essas vesículas secretoras, elas se fundem com a membrana. E aí, o material que tinha sido produzido aqui, olha, vai ser liberado da parte de fora da célula, juntamente com a celulose, formando aqui, olha, a estrutura da parede celular. Então, a parede celular, por exemplo, numa célula que está em crescimento, ela está sempre sendo secretada, né, produzida e liberada aqui, porque as células elas vão alterando de acordo com esse desenvolvimento. Outra coisa importante é que, quando a gente fala de celulose, a estrutura principal lá da parede celular de plantas, degradar a estrutura da celulose requer a enzima celulase. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente quando se alimenta de plantas, a gente não tem enzimas suficientes, enzimas possíveis de quebrar essa celulose. Então, a gente, na verdade, a gente não consegue degradar a celulose que nós comemos, por exemplo, de uma salada. A gente não consegue degradar a celulose. E, na verdade, poucos organismos conseguem degradar a celulose. Então, para degradar a celulose, é necessária a enzima celulase. E poucos organismos têm essa capacidade. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem o cupim. O cupim, ele rói e ingere partículas de madeira, ou seja, que são ricas em celulose. Então, a parede celular é secundária. Mas eles também não conseguem digerir
a celulose. Na verdade, eles têm um protista simbionte no intestino, que está aqui ele, ó. E que esse protista é que consegue degradar por conta da presença da enzima celulase. Então, muitos invertebrados, eles podem digerir a celulose, mas apenas poucos vertebrados podem fazê-lo por associação com micro-organismos. Então, os ruminantes, eles podem utilizar a celulose como alimento, porque o primeiro de seus 4 compartimentos está povoado com bactérias e protistas que secretam essa celulase. Então, quando a gente, por exemplo, vai estudar células vegetais em laboratório, que a gente precisa degradar essa parede celular, a gente precisa utilizar o quê? Pectinases, celulases, hemicelulases, que são enzimas que digerem a parede dessas células. Então, aqui a gente tem estruturas e funções de alguns polissacarídeos. Então, por exemplo, o peptídeo glicano, que tem uma função estrutural em bactérias, garante a rigidez e força ao envelope celular. A gente tem a celulose, olha aqui, formando a estrutura, né? Função estrutural em plantas, garante a rigidez e a força às paredes celulares. Então, e a quitina, aqui fazendo parte também da parede celular dos fungos. Então, aqui a gente pode observar a importância da parede celular, essa estrutura tão importante para alguns organismos.